Eu começo na segunda. Eu começo amanhã. Esse mês está difícil. Essa semana está complicada. Quantos anos uma pessoa passa dizendo isso até acreditar que é verdade? Quanto tempo ela adia a mudança sem nem saber o porquê? Porque quando alguém empurra a mudança para um dia que não exige coragem agora, acontece um truque perigoso. Compra um alívio barato no presente e vende o futuro em prestações. O automático não tem pena de ninguém. Ele atropela tudo e você nem vê. Quando a vida entra no automático, o automático repete em ciclos. E aí o tempo passa. O mês acaba, mas nada muda. Ansiedade, contas, pressa e zero avanço real. Isso não é só sobre dinheiro. Dinheiro é consequência. É sobre o padrão que rege a sua vida. É sobre hábito, disciplina e garra. Muita gente sabe o que precisa fazer, só não faz. E por trás disso tem aquela frase silenciosa: depois eu resolvo. Só que o depois não existe se você não fizer nada nunca. Depois só acumula. Tem uma história que eu quero te contar que vai te mostrar como é possível prosperar mesmo se você estiver no fundo do poço. Em dezembro de 2006, um brasileiro saiu do seu país aos 48 anos. Na prorrogação da vida, como muita gente descreve. Sem tempo para ensaios, sem segundas chances, ele desembarcou nos Estados Unidos sem falar o idioma, com um plano falho e sem garantias. Não foi uma resolução de ano novo. Não foi impulso passageiro. Foi necessidade de mudança. E foi ali, diante de uma realidade totalmente nova, que uma verdade ficou impossível de ignorar. Não importa de onde alguém veio, quantos anos tem ou quantas vezes fracassou. O que define o futuro não é o que aconteceu até aqui. O que define é o que se decide fazer a partir de agora. Essa é a diferença entre decisão e auto-engano. Esse mesmo homem e sua esposa começaram um serviço pequeno de pintura. Nada glamouroso, nada mágico. Mas enquanto as tintas cobriam paredes, a mente já enxergava além. Não era só pintar casas, era construir algo sólido, um legado, com trabalho de formiguinha. Mais de 14 anos depois, esse negócio virou uma empresa de reforma completa, com mais de 1.300 projetos concluídos, cerca de 40 colaboradores e mais de 1.000 clientes atendidos. Isso não é sobre comparar, é sobre entender o ponto central. O começo quase nunca parece grande. O começo parece pequeno, simples, comum. Ele exige decisão, ação, garra e consistência. E é assim que o resultado vem. Nada disso aconteceu por acaso. O que sustentou a trajetória foram pilares inegociáveis. Deus, não como discurso, mas como eixo, base e referência para não se perder. Disciplina, fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Garra, continuar quando a realidade aperta, mesmo quando dá vontade de desistir. Conhecimento, aprender para não repetir erro por ignorância. Equilíbrio emocional, não deixar ansiedade, medo ou impulso dirigir as decisões. Esses pilares agem em conjunto e têm uma função simples: impedir que a vida seja guiada apenas por humor e circunstância. Até aqui ficou claro o que sustenta uma virada. Deus como base, disciplina, garra, conhecimento e equilíbrio emocional. Ficou claro que prosperidade não nasce do acaso. Ela nasce de estrutura. Mas é exatamente aqui que entra uma lição que muita gente não entende. Tudo o que foi dito até agora, por mais certo que seja, não muda a vida de ninguém sozinho. Entender não é mudar. Concordar não é mudar. Saber não é mudar. Conhecimento sozinho não transforma ninguém. Ele só vira transformação quando vira ação, quando vira prática, quando vira repetição. E é por isso que tanta gente fica presa. Muita gente lê, assiste, concorda, salva o vídeo e volta para o mesmo comportamento no dia seguinte.
As decisões são as mesmas. Os impulsos mandam do mesmo jeito, não por falta de informação, por falta de ação prática. Depois de tudo isso, fica uma verdade simples. Entender não muda nada se não virar prática. E é exatamente por isso que este conteúdo existe. Se alguém chegou até aqui, é porque sente que precisa de mudança, porque já cansou de repetir o mesmo ciclo. Talvez já tenha percebido que só ganhar mais dinheiro não resolve, porque se a mente continua no automático, o dinheiro entra e some do mesmo jeito. Talvez esteja cansado de viver apagando incêndio e queira construir algo maior, algo sólido, algo que dure. Mas vou deixar uma coisa clara: isso aqui não é uma promessa fácil, não é receita de enriquecimento rápido, não é frase bonita para aliviar culpa. Isso aqui é um convite para sair do automático e assumir o controle da própria jornada de prosperidade. E prosperidade aqui não é só número. Número é consequência. Prosperidade é satisfação, direção, propósito, constância, caráter, disciplina. É aprender a comandar a própria vida em vez de terceirizar a culpa. Para isso não virar só mais um vídeo que você assiste, concorda e esquece, existe um método e ele é simples por um motivo. Porque o que funciona de verdade precisa caber na vida real. Só que simples não é superficial. Simples exige constância. O método é assim: primeiro você entende o ponto, depois você para e se observa e depois você aplica no mundo real com atitude. Aqui não é sobre ler bonito, é sobre agir pequeno, mas agir todo dia. Porque quando a pessoa só consome conteúdo, ela sente que está avançando, mas não está. Avanço é prática, avanço é repetição, avanço é fazer mesmo sem vontade. Agora, volta para o começo. Quantas segundas-feiras ainda vão ser usadas como desculpa? Hoje não precisa resolver a vida inteira. Hoje precisa começar. E para começar de um jeito simples e real, faz isso agora. Primeiro, escreve em uma frase o que você está adiando, sem justificar. Segundo, escreve a desculpa que você mais usa, a frase exata. Terceiro, escolhe uma ação mínima para hoje, uma só, e faz. Pode ser anotar os gastos de hoje, organizar 10 minutos de finanças, cortar um gasto automático, separar um valor simbólico para criar o hábito de guardar, dormir num horário melhor. O tamanho do passo não importa. O que importa é provar hoje que você saiu do discurso e entrou no movimento. O conteúdo pode ser forte, a ideia pode fazer sentido, mas nada muda enquanto você continuar esperando o dia perfeito. Dia perfeito não chega. O que chega é outro mês igual, se você não interromper o ciclo. A escolha é sua, e ela não acontece na segunda. Ela acontece agora. Hoje, você não precisa resolver tudo. Hoje, você precisa começar. Comece aqui, agora.